Boa noite a todos. O nosso primeiro secretário fará agora a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Ademir Domingues. Amaury Paula de Arruda. Bruno Augusto Rosa. Carlos Roberto da Costa. Darcy Soares de Almeida Júnior. Presente. Eduardo Bertin, presente. João Paulo Urias. Robson de Oliveira. Rogério Fogaça. Havendo número regimental, eu invoco a proteção de Deus aos nossos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Convido agora a todos para, em pé, ouvirmos a leitura de um trecho bíblico proferido pelo vereador Amaury Paula de Arruda. O bom pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdades, prados me faz descansar, e conduz-me a águas refrescantes. Reconforta a minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor do seu nome, mesmo que atravesse os vales sombrios. Nenhum mal temerei, porque estais comigo. O vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Amém. Coloco agora em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo, considero-a aprovada. O nosso segundo secretário fará agora a leitura do ofício número 446 de 2017, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que comunica a instauração de inquérito civil referente ao concurso público da Prefeitura Municipal de Porangaba. Porangaba, 8 de novembro de 2017. Senhor Presidente, pelo presente tenho a honra de informar Vossa Excelência acerca da instauração do presente inquérito civil MP-CIS, bem como encaminho cópia da portaria de instauração para que, primeiro, esteja ciente do objeto do presente inquérito civil e, em especial, acerca da recomendação feita à Prefeitura de Porangaba. 2. Na qualidade de representante máximo da população local, caso julgue pertinente, promova a divulgação da recomendação feita à Prefeitura de Porangaba com o objetivo de possibilitar que eventuais notícias de irregularidades sejam posteriormente notificadas a esta unidade ministerial. 3. Encaminhe todos os documentos atinentes à tramitação do projeto de lei que culminou com a criação do cargo efetivo de Procurador Jurídico da Prefeitura e que atualmente encontra-se em concurso público. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protesto de elevada estima e consideração. Diego Dutra Goulart, promotor de Justiça. Promotoria de Justiça de Porangaba, portaria de instauração de inquérito civil. Tendo chegado ao conhecimento da Promotoria de Justiça de Porangaba por meio de notícia anônima que a Prefeitura de Porangaba mantém ilegalmente em seus quadros a advogada Ana Cláudia da Rocha Oliveira, na qualidade de Procuradora Jurídica comissionada do município, bem como o fato de que há concurso em desenvolvimento com oferta de diversos cargos, inclusive o de procurador jurídico efetivo, sendo possível a existência de irregularidades, fazendo-se necessária a coleta de outras informações para orientar a eventual tomada de providências legais e pertinentes.
instaura-se o presente inquérito civil nos termos dos atos normativos, número 484-CPJ/06 e número 607/9 PGJ, CGMP, e nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública para a proteção e defesa dos interesses difusos da sociedade. Inicialmente, esta promotoria foi informada de que a Prefeitura de Porangaba mantém a advogada Ana Cláudia da Rocha Oliveira como procuradora jurídica comissionada, situação esta que, em princípio, é indevida. Por esta razão, expediu-se o ofício de folha 57 para que a municipalidade prestasse seus esclarecimentos. Contudo, a Prefeitura não respondeu. Entretanto, em seguida, sobreveio informação aduzindo que a atual procuradora comissionada do município, Ana Cláudia da Rocha Oliveira, inscreveu-se no concurso público aberto pela própria Prefeitura para concorrer ao cargo efetivo de procurador jurídico, tendo em vista o possível conflito de interesses que a situação em si provoca. Há ainda a possibilidade de o concurso poder ter sido formatado para beneficiar algum concorrente. Situações semelhantes foram constatadas recentemente, por exemplo, em Guarií e em Bofete. Como há vários cargos em disputa e diversos candidatos inscritos para os concursos da Prefeitura, este subscritor oficiou ao Executivo para que, se fosse o caso, a advogada Ana Cláudia da Rocha Oliveira desistisse de concorrer ao cargo de procurador jurídico, dissipando as dúvidas quanto à lisura do certame, folhas 59/61. Em resposta, ofício número 101/2017, PJ, o prefeito informou não haver nenhuma irregularidade no concurso público em vigor. Aduziu ainda que a advogada Ana Cláudia da Rocha Oliveira concorre em igualdade de condições com os demais candidatos ao cargo de procurador jurídico e que, por isso, ela vai manter a inscrição dela. O quadro acima delineado demanda investigação. Preliminarmente, insta destacar haver sérios indicativos de que a advogada Ana Cláudia da Rocha Oliveira ocupa cargo irregular na Prefeitura, situação sobre a qual o prefeito manteve-se silente. Outro sim, há concurso em desenvolvimento, no qual há certamente diversas pessoas inscritas. O fato de a atual procuradora jurídica comissionada do município inscrever-se para participar como candidata ao cargo de procurador jurídico efetivo traz sim dúvidas quanto à isenção na preparação dos trabalhos afetos ao certame e à sua rigidez. É, pois, indicado que se proceda à sua avaliação prévia a fim de evitar danos a inúmeras pessoas. Portanto, havendo a real possibilidade de existirem violações legais e improbidade administrativa na espécie, são necessárias as seguintes providências que determino sejam adotadas. Primeiro, registre-se no CIS-MP, fazendo constar 1.1, representante, instauração de ofício. 1.2, representados, Prefeitura de Porangaba, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito, Ana Cláudia da Rocha Oliveira, procuradora jurídica, e a empresa Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras. 1.3, tema, improbidade administrativa. 1.4, assunto, nomeação ilegal da advogada Ana Cláudia da Rocha Oliveira como procuradora jurídica do município e eventual fraude em concurso público realizado pela municipalidade. 2. Autue-se, rubrique-se
enumere-se a presente portaria de instauração de inquérito civil, arquivando-se cópia em pasta própria desta Promotoria de Justiça. 3. Junte-se cópia da publicação prevista artigo 8º, inciso 1, do ato normativo número 484-CPJ/2006, atinente à instauração do presente inquérito civil, assim que ocorrer. Artigo 121, parágrafo 2º do ato normativo número 484-CPJ/2016, observando-se o disposto no artigo 15, parágrafo 3º do ato normativo número 664/2010. 4. Deixa-se de comunicar a instauração deste inquérito civil ao representante via ofício com cópia da presente portaria, artigo 19, inciso 4 do ato normativo número 484-CPJ/2006 e artigo 15, inciso 1 do ato normativo número 664/2010, uma vez que sua instauração ocorreu de ofício. 5. Não havendo prejuízo ao interesse público, comunique-se aos investigados via ofício com cópia da presente portaria a instauração deste inquérito civil, artigo 20, e do ato normativo número 484, CPJ/2006, e artigo 15, inciso 3, do ato normativo número 664/2010. 6. Oficie-se à Prefeitura de Porangaba, na pessoa do seu excelentíssimo prefeito. 6.1. Encaminhamento à presente recomendação. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, havendo indícios de possíveis ilegalidades em concurso público a ser efetuado pela Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras à Prefeitura de Porangaba, esta Promotoria de Justiça recomenda sejam imediatamente suspensos todos os certames desenvolvidos por referida empresa, ciente de que o não acolhimento desta orientação acarretará em inviabilidade de formalização de termo de ajustamento de conduta no âmbito deste procedimento, caso verificada qualquer irregularidade. 6.2. Solicitando para que em 15 dias, letra A, informe o cargo atualmente ocupado pela advogada Ana Cláudia da Rocha Oliveira, sua remuneração, quem a nomeou e quando ocorreu o ato, juntado os respectivos documentos. Letra B. Junte o respectivo ato normativo, no qual contenha as atribuições do cargo atualmente ocupado pela advogada Ana Cláudia da Rocha Oliveira. Letra C. Informe quantos cargos comissionados e efetivos de natureza jurídica existem atualmente na Prefeitura de Porangaba, indicando seus ocupantes. Letra D. Encaminhe todos os documentos atinentes à tramitação do projeto de lei que culminou com a criação do cargo efetivo de procurador jurídico, que atualmente encontra-se em concurso público. Letra E. Com relação à contratação da empresa Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras para a realização de certames para a municipalidade. E 1. Junte todo o procedimento relativo à contratação dela, sem exceção. Letra E.2. Informe os valores a serem pagos à empresa. Caso o pagamento já tenha ocorrido, deverão ser juntados os comprovantes. Do contrário, deverá ser informado como se dará o pagamento. Letra E.3. Informe a qualificação completa e endereço físico da empresa Directa Desenvolvimento Institucional e de Carreiras, bem como de seu representante legal. 7. Oficie-se à Câmara Municipal de Porangaba, na pessoa de seu excelentíssimo presidente, para que, 7.1,
esteja ciente do objeto do presente inquérito civil e, em especial, acerca da recomendação feita à Prefeitura de Porangaba. Deve-se instruir o ofício com cópia integral desta portaria. 7.2. Na qualidade de representante máximo da população local, caso julgue pertinente, promova a divulgação da recomendação feita à Prefeitura de Porangaba com o objetivo de possibilitar que eventuais notícias de irregularidades sejam posteriormente notificadas a esta unidade ministerial. 7.3. Encaminhe todos os documentos atinentes à tramitação do projeto de lei que culminou com a criação do cargo efetivo de Procurador Jurídico da Prefeitura e que atualmente encontra-se em concurso público. 8. Nos termos do artigo 33 do Ato Normativo número 484, CPJ/2006, o artigo 1º do Ato Normativo número 664/2010, fica designada a senhora oficial de promotoria, Monique Suelen Teixeira, para secretariar os trabalhos. 9. Cumpridas as determinações, supra no prazo máximo de 24 horas, excepcionalidade ao artigo 9º, parágrafo 2º do Ato Normativo número 664/2010, em virtude da urgência da situação, com a resposta às diligências ou o escoamento do prazo in albis. Abra-se nova conclusão. Porangaba, São Paulo, 6 de novembro de 2017. Diego Dutra Goulart, promotor de justiça. Da Presidência para a Secretaria da Câmara Municipal, referente ao ofício 446/2017, data 17/11/2017. Primeiro, ciente do contido no ofício mencionado. Segundo, determino sua inclusão na pauta da próxima sessão para leitura em plenário. Terceiro, expeça-se ofício resposta em nome desta presidência, comunicando a providência supra. Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente da Câmara Municipal. Ofício número 155/2017. Porangaba, 17 de novembro de 2017. Excelentíssimo senhor Dr. Diego Dutra Goulart, Promotoria de Justiça de Porangaba. Nesta, inquérito civil MP CIS 14.0391.0000643/2017. Por meio do presente, venho informar a Vossa Excelência o quanto segue. Os vereadores foram cientificados acerca do contido no ofício 446/2017, de 8/11/2017. Comprovantes em anexo. O teor do ofício número 446/2017 e dos documentos que o integram serão lidos em sessão ordinária. Em anexo, os documentos relacionados com a tramitação do projeto de lei número 10/2017, que deu origem à lei municipal número 011/2017. Sendo que tenho para o momento, renovo os votos de estima e consideração. Darcy Soares de Almeida Júnior, presidente da Câmara Municipal. Nosso segundo secretário fará agora a leitura do ofício número 462 de 2017, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que comunica informação sobre requisito de investidura para o cargo de assessor jurídico na lei que cria empregos de provimento efetivo na Câmara Municipal de Porangaba e dá outras providências. Porangaba, 16 de novembro de 2017. Senhor Presidente, à luz da documentação enviada a esta promotoria relativa ao projeto de lei que visa a dar cumprimento ao TAC firmado com esta unidade ministerial, informo haver, em princípio, vício na parte em que se exige como requisito de investidura para o cargo de assessor jurídico,
experiência no mesmo tipo de atividade, uma vez que a interpretação desta condicionante pode ser no sentido de restringir acesso ao cargo somente a quem já exerceu ou exerce a função de procurador legislativo, e que viola, dentre outros, o próprio princípio de isonomia. Assim, solicita-se que esta Egrégia Casa de Leis reanalise o tópico em foco. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protesto de elevada estima e consideração. Diego Dutra Goulart, promotor de Justiça. Da Presidência para a Secretaria da Câmara Municipal, referente ao ofício 462/2017, criação de cargos, data 17/11/2017. Primeiro, ciente do contido no ofício mencionado. Segundo, determino sua inclusão na pauta da próxima sessão para leitura em plenário. Terceiro, diante da determinação exarada pela Promotoria de Justiça de Porangaba, determino a adoção das providências visando a correção da lei. Quarto, expressa-se ofício-resposta em nome desta Presidência, comunicando as providências supra. Darcy Soares de Almeida Júnior, Presidente da Câmara Municipal. Nosso segundo secretário fará agora a leitura da indicação número 93 de 2017. Indico na forma regimental ao senhor prefeito de Porangaba que providencia, através da secretaria competente, a realização da manutenção dos mata-burros e pontes da zona rural deste município, estando localizados nos bairros Serrinha de Baixo e Mirandas, conforme fotos em anexo. Justificativa. Tanto a ponte quanto os mata-burros encontram-se em péssimas condições e precisam de recuperação o mais breve possível, observando que tais reparos são de suma importância, uma vez que são muito utilizados diariamente pelos produtores rurais da região, ônibus escolares e viaturas de saúde. Portanto, é de grande necessidade a manutenção dos mesmos. As fotos em anexo corroboram os fatos descritos. Um breve adendo é em relação à estrada do bairro dos Mirandas, nas proximidades com o Linhão, onde, por ora, as benfeitorias realizadas na referida estrada não foram realizadas conforme pedido anterior, feito através desta Casa de Leis. Logo, a estrada também necessita de melhoramentos no trecho descrito devido ao seu estado precário, prejudicando o tráfego pelas mesmas. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, em 17 de novembro de 2017. Assinam João Paulo Urias, João do Lua Belo e a Mauri de Paula Arruda, Mauri da Serrinha. A presente indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Nosso segundo secretário fará agora a leitura do requerimento número 58/2017. Requeiro à mesa diretora, ouvido o douto plenário e cumpridas as formalidades regimentais, para que consigne em ata dos nossos trabalhos legislativos voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Ramiro Benites Carmona, ocorrido no dia 18 de novembro de 2017. Requeiro ainda que do deliberado de ciência a família enlutada, rogando a Deus consolo a todos. Sala das Sessões, vereador Mário Mendes, em 21 de novembro de 2017. Carlos Roberto da Costa, vereador. Requerimento 58/2017, aprovado segundo o costume da Casa, com abono de assinatura de todos os vereadores. Requeiro agora ao segundo secretário que faça a leitura do ofício FCEP número 148/2017, que chegou em minhas mãos agora, aqui na mesa, encaminhada pelo deputado estadual Fernando Henrique Cury,
Então peço ao nosso segundo secretário que faça a leitura para que conste em ata. São Paulo, 9 de novembro de 2017. Excelentíssimo senhor Darcy Soares de Almeida Júnior, venho por meio deste informar que, em atenção ao requerimento pavimentação asfáltica da estrada vicinal João Leme da Silva, protocolei em 27/10/2017 ao projeto de orçamento do Estado de São Paulo para o ano de 2018, emenda orçamentária no valor de R$25 milhões para atendimento deste importante pleito do município de Porangaba. A referida emenda segue agora para análise desta Casa Legislativa e envidarei o máximo dos meus esforços para que ela possa ser votada e aprovada pelo plenário e assim configure na peça orçamentária do Estado para o exercício de 2018. Aproveito o ensejo para solicitar encarecidamente ao nobre presidente para dar ciência aos demais vereadores desta Casa de Leis, sendo que havia renovo os meus sinceros protestos de mais elevada estima e consideração ao respeitável colega. Atenciosamente, Fernando Henrique Cury, deputado estadual. Nada mais havendo a ser tratado no expediente, passaremos agora para a ordem do dia. Nosso segundo secretário fará agora a leitura do parecer favorável número 12/2017 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 24/2017. Parecer número 12/2017. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 24/2017. Matéria: dispõe sobre o plano plurianual do município de Porangaba para o quadriênio de 2018-2021. Relatório: versa o presente projeto de autoria do Executivo Municipal sobre o plano plurianual PPA, o qual representa o planejamento do órgão público para os próximos 4 anos. Sua função é guiar os gastos públicos de forma racional, de modo a permitir os cuidados necessários para a conservação do patrimônio público, a ocorrência de novos investimentos e também o cumprimento dos programas essenciais para a sociedade. Diga-se também que o PPA serve de guia ao governo para efeito do cumprimento de metas de trabalho, pois com o conhecimento dos recursos que serão efetivamente transferidos, é possível orientar os gastos que serão necessários para dar continuidade aos serviços públicos existentes. De outro lado, ao se examinar os anexos que integram o projeto de lei, podemos verificar o valor total dos recursos que o município contará nos 4 anos de vigência, o valor total das despesas com a manutenção e conservação do patrimônio público, o valor total dos recursos disponíveis que poderão ser empregados para o desenvolvimento das ações governamentais e despesas de caráter continuado, a condição econômica do município. Cite-se que o PPA deve expressar a busca de resultados a serem concretizados através da realização de programas que reúnam projetos e atividades para atingir um resultado comum. Observa-se, por fim, que o projeto apresenta os seguintes documentos: Anexo 1, estimativa das receitas; Anexo 2, descrição dos programas governamentais; Anexos 3 e 4, planejamento orçamentário. Feitas tais considerações, podemos dizer que a propositura reúne todos os requisitos para ser aprovada, motivo pelo qual entendemos pela
regularidade e opinamos pela aprovação. É o parecer que levamos a conhecimento deste nobre plenário. Porangaba, 18 de setembro de 2017. Eduardo Bertin, relator. Bruno Augusto Rosa, presidente. Robson de Oliveira, membro. Coloco o parecer favorável número 12, 2017, em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável número 12, 2017, aprovado por unanimidade. O segundo secretário fará agora a leitura do parecer favorável número 05, 2017, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 24, 2017. Parecer número 5/2017, projeto de lei complementar número 24/2017, de 30 de agosto de 2017. Autoria Luiz Carlos Vieira Sobrinho, prefeito de Porangaba. Ementa dispõe sobre o plano plurianual do município de Porangaba para o quadriênio de 2018 e 2021. Primeiro, relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal de Porangaba, devidamente representada pelos seus membros, nos termos do artigo 45 do Regimento Interno, requer desta comissão a emissão do parecer ao projeto em epígrafe. Versa a propositura de autoria do chefe do Executivo Municipal sobre o plano plurianual quadriênio 2018-2021. Segundo, parecer. A matéria se encontra dentro da competência municipal, como se verifica da Lei Orgânica em destaque. Artigo 9º, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, ressalvadas as especificadas no artigo seguinte, dispor sobre todas as matérias de competência do município, em especial sobre, segundo, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, assim como os créditos suplementares especiais. De outro lado, em conformidade com a instituição federal, o exercício da função de planejamento é um dever do Estado, tendo caráter determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Sua função primordial é identificar as ações que receberão prioridade a médio prazo do governo. Tanto assim que o ato governamental só poderá ser executado se estiver devidamente inserido no PPA. Diga-se ainda que o PPA é de suma importância para as metas de trabalho, pois nele deve conter todas as obras que deseja realizar, bem como os programas de natureza continuada, por exemplo, na área da saúde e educação. Assim, após a análise da propositura e dos anexos que a integram, reputamos que a mesma atende aos requisitos necessários. Terceiro, feitas as considerações acima, opinamos pela aprovação da propositura, razão pela qual recomendamos seu envio ao nobre plenário para deliberação. Porangaba, 20 de setembro de 2017. Rogério Fogaça, relator. Ademir Domingues, presidente. João Paulo Urias, membro. Coloco o parecer favorável número 5, 2017, em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Parecer favorável número 5, 2017, aprovado por unanimidade. Com a palavra, nobre vereador Bruno Augusto Rosa. Bem, excelentíssimo presidente, caros colegas, peço a dispensa da leitura do projeto, tendo em vista que já foi lido, foi feita audiência pública, foi estudado, já foi analisado, e como o próprio controlador interno da nossa casa disse, foi um projeto
muito bem elaborado pelo Executivo, tendo em vista que a única coisa que vai ter que ser, que o Executivo vai ter que fazer, vai ter que cumprir. Então, nada mais justo que a gente está votando já, sem que seja lido. Coloco o requerimento verbal do nobre vereador Bruno Augusto Rosa em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. Sendo assim, coloco agora em discussão o projeto de lei número 24/2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Porangaba para o quadriênio de 2018 a 2021. Com a palavra, nobre vereador João Paulo Urias. Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite. Gostaria de frisar as palavras do meu nobre colega Bruno, que eu também espero que o Executivo consiga cumprir as metas propostas nesse plano plurianual e que, tendo em vista que no papel ele é muito bom. E eu, assim como os demais, somos a favor de uma Porangaba melhor para nós todos. Se o que estiver no papel for cumprido, Porangaba será muito melhor para todos nós. E assim espero. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de lei número 24/2017, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para se tratar na ordem do dia da presente sessão, deixo a palavra livre aos nobres vereadores. Com a palavra, nobre vereador Eduardo Bertin. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Peço licença ao senhor presidente para cumprimentar a plateia. Boa noite, plateia. Quero aqui, agradecer até mesmo o secretário ali, Jardilindo, o qual fui procurado na quarta-feira antes do feriado, onde tinha, por moradores ali do bairro da Serrinha, onde tinha 2 mataburros ali com situação difícil ali de travegar até mesmo. E o qual na sexta-feira, logo depois do feriado, foi ali feito o reparo em 2 mataburros que tinha umas vigas quebradas. Sendo assim, não ia deixar de agradecer já pelo atendimento, confirmado até ali com o morador que foi executado, que tinha uns caminhão ali saindo frango até mesmo, E assim, até o próprio morador ligou depois para mim e falou: Eduardo, já foi feito aí. Então, não ia deixar de agradecer. E também ali a execução já da rua Ciro Alonso, começando ali com os tapa-buraco, aonde, tendo em vista que a melhoria está chegando àquela rua, e como não devemos deixar de lembrar que assim possa seguir nas demais ruas, nas indicações até mesmo, sendo atendida de cada um, que aqui tem se esforçado, tendo sido procurado até mesmo por moradores, assim, trazendo a situação para que seja executado o próprio serviço. E também, lembrando aí o responsável, a secretaria responsável aí por sinalização, que nós estamos chegando aí final de ano, onde recebemos muitas visitas de fora, como de costume, e vários lugares ainda a nossa cidade necessita aí, já tem indicação nesta casa por vários companheiros, mas não deixo aqui de frisar cobrança até mesmo, para que venha assim, tão pouca coisa, colocando placa nos lugares, nas travessias aí necessárias, tendo em vista que tivemos mais um acidente até mesmo aí, onde já teve pedido até de lombada, como conhecido ali, a descida ali uns falam descida atrás da delegacia, até mesmo descida do Lava Rápido, que é mais conhecida dessa forma, já foi até feito ali indicação para lombada, alguma coisa assim. Então, nós sabemos que não só ali, como algum outros cruzamentos, ainda mais pessoa que não conhece a nossa
a maneira aqui da nossa cidade, então tem a necessidade de algumas placas, alguma sinalização melhor. Mas eu tenho certeza de que isso possa nós ser atendido de uma maneira até ainda em tempo, quanto antes, para que não venha acontecer mais algum transtorno. E desde já eu agradeço por esse espaço e uma boa noite a todos. Bem, nobre, eu gostaria só que você me tirasse a dúvida, aonde ficam esses mata-burros que foram feitas as reformas? É porque eu e o vereador Amaury apresentamos uma indicação e talvez seja sobre isso e talvez já tenha sido feita. Então, ele fica ali próximo à antiga escolinha, que fala até do Mantindo, e próximo à igreja. São esses dois que tinham 3 vigas quebradas em cada um deles. E segundo um morador lá que até falou comigo, ele falou que na sexta-feira, por volta do meio-dia, estava sendo feito o reparo. Sim, essa da escolinha até sei dizer onde é. Essa da igreja que eu não consigo me recordar. É ali perto da turma do Vadô, da Mangueira Antiga ou não? Pelo que me falaram para mim, sim. Ah, tá certo. Então, que eu não tive até o local, mas até podemos tirar essa dúvida. É que o próprio morador de lá ligou e falou: Eduardo, cada um dos mataburos tinham 3 vigas quebradas e está sendo feito agora. Era por volta do meio-dia na sexta-feira isso. Tá certo então. Muito obrigado. A palavra continua livre aos nobres vereadores. Com a palavra, nobre vereador Carlos Roberto da Costa. Senhor presidente, nobres pares, a minha fala hoje é sobre a saúde, né? Porque estão aparecendo aí na cidade doenças novas. Uma delas é a amilodose. Ela é originária geralmente quem é descendente de espanhol. Então, uma doença rara, né? Muito trágica. Então, a amilodose, que a gente já vai se acostumando com esse nome. E, inclusive, a pessoa acometida pela doença, ela é mesmo descendente de espanhol. E uma outra, a forma reduzida para se chamar, a abreviatura, ela é esclerose amiotrófica, esclerose lateral amiotrófica. Ela afeta a musculatura do paciente, né? Principalmente a musculatura da respiração, que foi, inclusive, a que acometeu, né, o óbito do seu Carmona foi devido a essa doença. E os pesquisadores, isso está chamando a atenção dos pesquisadores da Unesp e da PUC. Eles estarão aqui em Porangaba no mês de março, mais ou menos, fazendo um estudo, porque é um caso para 100 mil, e aqui existem 6 casos. Inclusive o pai do ex-vereador Ricardo Fogaça também, o óbito dele foi devido à doença, né, da esclerose lateral amiotrófica. E essa pessoa que tem essa doença, ela necessita de um aparelho chamado CPAP, que inclusive o seu Carmona tinha, né? Acho que a prefeitura forneceu o aparelho. Ele tinha um antigo, depois foi colocado um mais sofisticado. Então, a pessoa ela não tem aquela respiração como a nossa. A musculatura dela não expande o pulmão e fecha, ela não faz isso. Então, ele depende desse aparelho para fazer a função do pulmão. Então, o que eu estou tentando, né, com o médico que aparece novo no município, eu vou começar daqui para frente a avisar, que você não conhece, não sabe como proceder numa emergência de um paciente com ela, que fique inteirado do assunto. Porque pelo número de habitantes é grande o número de casos. Muito obrigado a todos. A palavra continua livre aos nobres vereadores. Com a palavra, nobre vereador João Paulo Urias.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite a minha mãe, que está pela primeira vez acompanhando a sessão aqui em loco. Boa noite a quem nos acompanha ao vivo pela internet e em áudio e vídeo, né? Vamos lá. Bem, gostaria de deixar um recado aqui, que eu, como legislador e resguardado pela Constituição, seguirei exercendo o meu cargo para o qual fui eleito, ouvindo a população e intervindo por eles, realizando meus requerimentos e minhas indicações. Claro, cada um trabalha de um jeito. Tem aqueles que batem a porta, tem aqueles que mandam um papel. Não estou aqui criticando ou falando o que é certo e o que é errado. Mas no meu ponto de vista, de nada vale essa casa se for para ter que ficar batendo na porta do prefeito. Então, se a gente foi eleito para ficar aqui como vereador, vamos fazer a função que é do vereador. E em relação à indicação que eu e o vereador Amaury apresentamos, nós estivemos andando pelo bairro da Serrinha na semana passada. Inclusive, essa visita ao bairro da Serrinha foi durante uma das ocasiões em que a reunião sobre a água no bairro da Serrinha foi desmarcada. A gente aproveitou o momento para andar pelo bairro e ver o que estava acontecendo, como que estavam as coisas. E nessa visita, a gente acabou tirando algumas fotos e propondo a indicação. Até gostaria de convidar o vereador Amaury, se ele quiser subir aqui, e falar o que a gente encontrou lá, da forma que a gente encontrou. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, nobres. Boa noite, plateia. Então, a gente foi, conforme o nobre falou ali, foi cancelada a reunião da água, e daí a gente aproveitou esse espaço, a gente foi fazer visita. E realmente a gente encontrou os mata-burro em precário estado, né? E uma caixa d'água também vazando, você não falou, né? Então, eu tenho que falar isso, né? Que realmente a gente está pedindo para que seja mesmo revisto. E a gente acha que, né, não desmerecendo ninguém, é serviço do secretário mesmo. Ele está trabalhando para isso, ele tem que ver e tem que fazer mesmo. É isso que eu tenho que falar. Boa noite e obrigado. Boa noite. Bem, agradeço as palavras do vereador Amaury. Continuando meu momento aqui, gostaria de dizer sobre a rua Ciro Alonso, onde saiu uma matéria jornalística dizendo que os vereadores se reuniram com o prefeito lá no Paço Municipal, pedindo a melhoria da rua. Muito bom mesmo. Só que eu gostaria que os demais vereadores que lá na matéria constam, pedissem por outras ruas também. Visto que aqui nessa casa já tramitou um requerimento pedindo explicações e prazos em relação à rua Ciro Alonso, e também já tramitou uma indicação sobre essa melhoria. Volto no que eu disse aqui no começo da minha fala. De que adianta essa casa de leis, então? Esse custo que essa casa tem para ter que ficar entrando dentro da porta do prefeito? Claro, conversar, sim. Mas, através de nós aqui, sei lá, meu ponto de vista, posso estar enganado. Cada um pensa de um jeito. Cada cabeça é uma sentença. Aproveitando que as férias escolares estão chegando, e gostaria de saber dos secretários, aliás, né, do secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e da secretária de Educação, se existe alguma atividade, alguma programação para as crianças desenvolverem durante as férias. Visto que muitos pais trabalham, às vezes não tem com quem deixar suas crianças, e seria interessante esse momento de deixar e manter a escola aberta para atividades esportivas dentro da escola. Vou dar um exemplo aqui. Bairro dos Nunes e bairro Bela Vista. Que área comunitária de lazer entre os munícipes lá existe? Nenhuma. Existe a creche e existe a escola. Seria interessante se ambas as secretarias conversassem e durante esse período de férias escolares realizassem atividades dentro das escolas. O espaço já está lá, é só aproveitar. Vai ficar o quê? Um mês fechado? Vamos colocar as crianças lá dentro. Melhor ficar no meio da rua, sujeito a todo tipo de coisas que existem na rua e a gente conhece. Bem, continuando nesse assunto de educação, eu vi que saiu no jornal Nosso Informativo
Não me recordo a palavra ao certo, mas consta lá um edital dentro do jornal Nosso Informativo, onde a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, vai realizar a compra de um veículo. Ali não dá muitos detalhes, fica meio pairando pelo ar, mas eu acredito que essa compra desse veículo seja para contemplar os 25% da meta de educação que, por Constituição, tem que ser feito, tem que ser aplicado. E recentemente os prefeitos têm recebido alguns alertas. Dentro desses alertas, constam que os 25% não estavam sendo aplicados. Eu peguei um dia para fazer a conta do que apontava-se que estava sendo aplicado e qual era o percentual, a diferença entre um e outro. A diferença dava de praticamente R$200 mil. E eu acredito que vai ser com essa falta desses R$200 mil para se contemplar os 25% que vai ser comprado esse veículo. Nada contra a compra do veículo. Aqui temos motoristas, aqui dentro dessa casa, que sabem as reais condições desses veículos. Mas se no decorrer do ano esse dinheiro fosse aplicado com os alunos em diversas atividades, será que não seria mais proveitoso do que simplesmente um momento de ir e vir da escola através desse veículo? Mas cada um pensa de um jeito, volto a dizer mais uma vez. Bem, alguns munícipes têm parado eu na rua e perguntado sobre alguns assuntos, inclusive em relação a um, digamos assim, calendário de eventos. Na gestão passada do atual prefeito, é notório e é sabido de todos que existia um calendário de eventos. Mais ou menos em agosto desse ano, fiquei sabendo que esse calendário estava sendo planejado. Não sei a que pé está. O executivo não conversa muito com este nobre vereador, não sei qual o motivo aparente. E, através deste calendário, seria melhor para a população em geral. Digo isso porque uma das reclamações que eu ouvi dos munícipes era o fato de que haveria um show na praça, que ocorreu recentemente, e no mesmo dia um evento da Associação Amor de Bicho. O evento da associação estava marcado há mais de 2 meses e o evento da prefeitura foi marcado, digamos assim, em cima da hora. Então, uma coisa acaba atrapalhando a outra. Um não ajuda o outro. Nenhum evento ajuda o outro. Então, seria interessante essa conversa. E continuando desse assunto, um outro munícipe, um pouco mais atrás, também me disse, em relação ao bingo da catequese, em relação ao baile do Miss e Mister. Aproveitando esse momento de Miss e Mister, gostaria de mandar um beijo para a dona Maria Tereza, eleita Miss Porangaba, da terceira idade. Se ela estiver nos acompanhando, fica aqui o recado. Então, e dentro disso, também os 2 eventos no mesmo dia. E até onde eu fiquei sabendo, o pessoal da catequese foi conversar com a prefeitura sobre se havia possibilidade de alteração da data. E a prefeitura foi irrefutável e não quis mudar essa data. Acabou atrapalhando os 2 eventos, infelizmente. Continuando um pouquinho aqui. Eu tenho visitado a zona rural e eu tenho tido muita reclamação sobre a coleta de lixo. Que foi feita uma programação, foi divulgada essa programação, eu trouxe a programação aqui para dentro dessa casa, apresentei para todo mundo, só que essa programação não está sendo cumprida. Ora a gente ouve que o caminhão quebrou, ora a gente fala que existe uma demanda a ser suprida, ora a gente ouve que o lixão não fica mais em Porangaba, isso tem atrapalhado, enfim, desculpas são inúmeras. Mas não foi eu que pedi para tirar as lixeiras, não sei quem foi, a coisa assim, tudo bem. Foi feita a programação? Então vamos tentar seguir a programação, por gentileza, porque a gente tem andado por aí, os munícipes também não colaboram, a gente anda por aí e vê lixo jogado para todo lado, mas por quê? Pela falta de uma referência. Eu vou deixar o lixo aonde? Vou deixar na porta da minha casa? O caminhão vai passar? O caminhão não vai passar? O caminhão está previsto passar 3 vezes na semana, o caminhão passa uma, o caminhão passa nenhuma, o caminhão quebra, enfim, são muitas coisas que deveriam ser previstas no momento em que isso foi feito. Aparentemente não foi previsto. E também destacar que algumas sessões atrás eu comentei sobre o EPI, devido ao fato de o Gilberto, o coletor de lixo, ter cortado a mão coletando lixo. E não sei se foi através do que eu disse aqui ou não, mas houve a publicidade que o prefeito fez a entrega do EPI. Parabéns, prefeito. Enfim, demorou, mas chegou.
Agora entrando num assunto aqui um pouco interessante, para não dizer outra coisa. Durante o programa do governo do atual prefeito, foi dito que vai ser levado água para toda a cidade. Eu tenho um ponto de vista alarmante, vamos dizer assim. Eu acredito que talvez a cidade toda receba canos. O cano vai para lá, expande para lá, expande para cá, expande para a cidade inteira. Mas será que quando abrir a torneira vai sair água? Se no atual momento da nossa rede de água existem momentos que não tem água aqui na cidade, imagina lá no fundão da cidade, lá perto da Água-Choca, por exemplo, se chegar água lá. Será que o munícipe, quando abrir a torneira lá, vai sair água? Nosso rio talvez não comporte. Enfim, fica a dúvida no ar. Bem, sobre o que o Mauri comentou aqui, já deu uma adiantada. Nessa visita que eu fiz à zona rural, inclusive ele estava junto comigo, a gente se deparou com o estado deplorável em que se encontra a caixa d'água, ali entre a Serrinha e o bairro dos Mirandas, localizado próximo à casa da Dona Carmen e próximo aonde é a mina que é retirada as pedras, né, chamada pedreira. Bem, se o pessoal da Secretaria de Obras passa por ali para poder retirar a pedra, será que eles não enxergam que aquela caixa d'água está precisando de uma manutenção? Bem, fazem 41 semanas que eu fiz uma indicação em relação a essa caixa d'água. Aquela caixa d'água estava pingando. Devido ao fato daquela caixa d'água estar pingando, a madeira está apodrecendo, ela está totalmente envergada, logo logo ela vai cair. E aí, como vai ficar os munícipes da região? Vão ficar sem água? Uma manutenção preventiva, vamos pensar um pouquinho mais além. A água não chegou ainda, então vamos continuar levando a água dessa forma. Chegou água encanada? Joga fora aquela caixa, sei lá o que faz com aquela caixa, mas uma coisa de cada vez, não dá para tapar o sol com a peneira. E entrando ainda nesse assunto da água, há pouco tempo o prefeito esteve no bairro da Serrinha, eu e os vereadores estivemos presentes, o vereador Eduardo não estava, nem o vereador Roberto e o vereador Uno, pelo que me consta de memória. Eu lembrei de algumas palavras que o prefeito disse, lá na reunião do bairro da Serrinha, na casa do seu João Poceiro, apelidado assim, onde ele fala assim: é difícil viver sem água, de que ele nasceu no sítio e ele sabe a dificuldade de que é viver sem água. Bem, senhor prefeito, fazem 287 dias que eu fiz uma indicação para a caixa d'água do bairro dos Cariocas. Lá eles estão sem água desde o ano passado. Tudo bem, no começo do ano poderia ser dito que a gestão anterior não fez o serviço? Ok, entendo. Mas já estamos indo para o primeiro ano do mandato do senhor, 287 dias sem a manutenção e sem água para aqueles moradores. Eu acho que o senhor viveu muito pouco no sítio, né? Porque que dificuldade é essa que o senhor alega ter tido, mas não consegue compreender o nosso próximo? Interessante essa situação. E para finalizar, recentemente eu fui parado pelo um antigo vereador dessa casa, lá dos anos 70, mais ou menos, o seu Zé Vieira. Bem, eu não era nem nascido, acredito que outros aqui também não. Ele veio me abordar para falar sobre a guarda municipal. Por que não temos uma guarda municipal nessa cidade? Tendo em vista a questão da segurança, da preservação dos munícipes e da preservação dos espaços públicos e também uma questão de organização do trânsito. Veja bem, um senhor vereador nos anos 70, que hoje já está na casa dos seus 90 anos, totalmente lúcido e totalmente à frente do seu tempo, em dizer que nós precisamos de uma guarda municipal. Corroboro com as palavras dele e espero que daqui para frente algo nesse sentido possa acontecer. Fica aqui minhas palavras, muito obrigado. A palavra continua livre aos nobres vereadores. Ninguém mais? Minhas considerações finais, gostaria aqui primeiramente de parabenizar aqui, louvar o trabalho do nobre deputado Fernando Cury, que fez essa emenda para a melhoria na rodovia João Leme da Silva, né, que liga Porangaba a Conchas. Muito bom, mas porém também deixar bem claro, vou falar por mim, não vou falar mais por ninguém, que eu também fiz essa reivindicação. Fiz a reivindicação ao Executivo, por indicação, não me lembro agora, porém,
Eu, como muitos sabem, trabalhei em Conchas, viajei por essa rodovia por quase 3 anos. Então, todos os meus esforços foram no sentido de que fizesse a melhoria. O recapeamento seria ótimo, mas pelo menos o tapa-buraco já estava de bom tamanho. Espero e aguardo e torço muito para que aconteça, que dê certo, mas deixar registrado. Também fiz indicação, trabalhei para que isso pudesse acontecer. Do mesmo modo, as melhorias que estão sendo realizadas na Ciro Alonso. Se pesquisarmos, tem indicação ou requerimento aí em meu nome, logo no começo do ano, com fotos, com tudo, por reclamações dos munícipes, dos moradores na rua, por a gente mesmo passar por lá e ver que estava mesmo numa situação muito difícil. Também fiz essa reivindicação. Só não me recordo se por indicação ou por requerimento, mas de uma forma ou de outra chegou até o nosso executivo. A informação nem precisava, né? Todo mundo sabia que lá estava em estado crítico e que era necessário a melhoria naquela rua. Então, para que fique registrado, o vereador Darcy Soares de Almeida Júnior, UNO, também pediu a melhoria na Ciro Alonso. E, por final aqui, gostaria só de dar conselho, se o conselho fosse bom, não era dado, né? Mas nós recebemos um ofício, nós agora, Câmara do MP, acerca de um projeto de lei que a gente aprovou aqui. E com uma ressalva, mas essa pequena ressalva pode dar ensejo a que seja anulado tudo o que a gente fez. Então, seria só uma sugestão, vamos pensar, ficar atentos à Constituição, às leis. Nós temos a prerrogativa de votar a favor, contra, cada um vota com a sua cabeça, com a sua sentença, como foi falado aqui. Porém, temos limites. Limite é a lei. Temos leis acima de nós. Então, vamos atentar, vamos conversar mais, vamos debater, vamos pensar no interesse público, vamos pensar no que... Porque a lei, a Constituição, as leis maiores, já foram editadas, já foram feitas visando o interesse público. A gente não pode ser contra. Se a gente ser contra, pensando no interesse aqui nosso, particular, sei lá, qualquer motivo, a gente está sendo contra o interesse público. Então, se atentar, conversar mais, debater, ouvir a opinião de um, se a gente não tem conhecimento no assunto, ouvir a opinião de outro. E porque a gente corre o risco de fazer um trabalho aqui que passa pelas comissões, todo mundo sabe como que é, e no final ser anulado tudo pela justiça. Então, só uma ressalva. Vamos pensar melhor, analisar melhor, para que isso não... Vamos tentar não deixar isso aqui acontecer, e para que nas futuros projetos, futuras leis que venham a ser votadas aqui, a gente analise com mais carinho e mais atenção. Só isso. Também gostaria de agradecer a presença da plateia, da senhora Rosângela também aqui presente, agradeço muito, primeira vez, né? Aos demais, ao conselheiro Mário, que está sempre batendo ponto aqui, isso é muito bom. Seria muito bom servir de exemplo para que até os demais conselheiros, até os demais servidores públicos participassem mais das nossas sessões, para que possam ter argumentos depois para discutir e ver o que é que os vereadores fazem mesmo. Muita gente fala muita coisa por aí e não tem noção de como é a nossa sessão aqui. Então, vocês que estão aqui, que estão vendo realmente como funciona. Então é isso, nada mais havendo a ser tratado na presente sessão. Agradeço a proteção de Deus aos nossos trabalhos e a presença de todos. Declaro encerrada mais esta sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 5 de dezembro de 2017. Tenham todos uma boa noite.